Olá, alunos da Escola Abdon Batista, mais especificamente alunos do terceiro ano do Colégio Abdon Batista. Professor Ricardo aqui falando com vocês. Estou gravando esse vídeo de forma extraordinária para poder falar para vocês um pouquinho a respeito da disciplina de Sociologia, né, das aulas que nós deveríamos estar em sala hoje, presencial. Contudo, por conta de um imprevisto com alguns dos professores lá da escola, a direção optou então por deixá-los em casa e fazer as aulas hoje apenas por meio da plataforma Google Sala de Aula, ok? Então a gente vai fazer esse vídeo breve para vocês para explicar um pouco daquilo que nós trabalharíamos em sala de aula. Então, nesse primeiro momento no segundo semestre, né, nesse começo de segundo semestre, nós estamos trabalhando a questão da globalização e o processo de ocidentalização também, né? Então, há 2 semanas atrás nós deveríamos estar presentes, mas por conta de, mais uma vez, um imprevisto, né, por curiosidade também com a turma de vocês, a gente acabou lançando a atividade ali no Google Sala de Aula, onde vocês precisariam responder algumas questões que eram referentes exatamente a esse conceito de ocidentalização, né? Que é diferente do conceito de globalização. Por que que é diferente? Porque o conceito de globalização, ele pressupõe, então, algumas trocas, sejam elas comerciais, culturais, econômicas, até mesmo ideológicas em algum momento, né? Então, isso é o que pressupõe a ideia de globalização. Então, a gente fala sobre uma espécie de mundo globalizado ou uma aldeia global. Então, essa é a ideia, né, quando a gente trabalha o conceito de globalização. Já o conceito de ocidentalização, como foi explicado para vocês, ele é diferente, né? Do que se trata o conceito de ocidentalização? Ele está se referindo, então, a um processo que é feito apenas sem contrapartida, vamos dizer assim, né? Então ele é uma via de mão única, né? Não tem ali as trocas que o processo de globalização propõe ou pressupõe, e sim é apenas algo que é imposto, né? Principalmente pelos países do Ocidente, principalmente por países da Europa, né? E também, de certa forma, ali aquele eixo, né? Dos países ali, México, Canadá, Estados Unidos, que seria a América do Norte. Então, esses países, esses setores, eles acabam, de certa forma, influenciando as ações nos demais países, né? Nos ditos países não industrializados ou nos ditos países que são reféns da globalização, né? Então, o processo de ocidentalização, ele é, de certa forma, um processo de imposição das culturas, das tecnologias, das questões políticas e principalmente das questões econômicas. Então, nós estamos trabalhando nesse primeiro momento no segundo semestre sobre esses dois conceitos, globalização e ocidentalização, e hoje eu venho trazer um último conceito para vocês, que é o da teoria da dependência, que também vai cair na prova que vai acontecer daqui 2 semanas, né? Então, nós já estamos nos encaminhando aí para a segunda parte do segundo semestre, então nós já temos um bom caminho andado, né? Já temos aí um bom conteúdo que foi trabalhado. A gente iniciou com vocês lá e já no encerramento do primeiro semestre, a gente já trouxe aquele vídeo da história das coisas. Depois começamos a trabalhar aquele conteúdo sobre globalização e o Estado, né? A importância da globalização ou como é o papel do Estado dentro desse processo de globalização. E aí, nas semanas anteriores, né, a gente falou sobre o processo de ocidentalização e hoje a gente veio falar sobre a teoria da dependência. Mas o que seria essa teoria da dependência? Ela é simples, né? O próprio nome diz, seria exatamente uma espécie de explicação, né? Seria uma espécie de justificativa ou um conceito que é utilizado para explicar a incapacidade de alguns países do terceiro mundo
de se desenvolverem economicamente, né? Então, o próprio nome diz, é a teoria da dependência, ou seja, você fica refém, você se torna dependente de outros países que são mais desenvolvidos científica, tecnológica, né, e econômica e financeiramente, no caso, né? E você acaba ficando refém desses países. Então imaginem vocês que um país qualquer, né, tivesse ali uma agricultura que fosse minimamente organizada e que desse conta de sustentar ali o seu país atender, né, a sua comunidade, atender ali o seu povo do ponto de vista da alimentação, mas esse país ele acabasse então mudando a sua técnica de plantio, por exemplo, apenas para poder então de certa forma, atender os interesses econômicos e comerciais de outros países, né? Ou seja, em muitos casos isso acontece não por vontade ou por ganância ou por apenas a questão de um lucro, né, desenfreado ou exacerbado, mas sim por conta da teoria da dependência, para que esses países, então, eles possam estar inseridos no meio global, é que acontece esse tipo de situação, né? Então ali a agricultura, ela, né, usando esse mesmo exemplo, ela passa então de uma agricultura de subsistência, ou seja, agricultura que seria utilizada para sustentar ali e alimentar o seu povo, e passa então a ser uma agricultura, né, que vai buscar, na maioria das vezes, a exportação, né, produzir ali alguns alimentos, mas com o objetivo de exportação e não abastecimento do mercado local no primeiro momento. Se você levar em consideração o que aconteceu no Brasil nos últimos meses, você vai perceber que isso, de certa forma, aconteceu aqui, né? O preço do soja foi lá em cima, né? Ao invés de nós trabalharmos aqui no mercado local, foi vendido uma grande parte da produção, e aí, consequentemente, o preço subiu, né? A quantidade de pessoas vendendo, então, fez com que o preço subisse, né? A quantidade de países procurando os nossos produtos, procurando ali a nossa soja, a nossa safra, fez com que o preço do soja subisse, mas em contrapartida nós ficamos desabastecidos aqui dentro do país. Foi assim também com o preço do feijão, com o preço da carne, entre outros itens, né, que a gente poderia citar. Então a teoria da dependência, ela trabalha questões mais ou menos parecidas com essa ideia, né, com a questão de nós deixarmos de atender o mercado local para atendermos o mercado nacional apenas para poder estar inseridos dentro de uma economia globalizada, né, de um mundo globalizado. Contudo, existem algumas situações, como o próprio Brasil, em muitos momentos, ele acaba sendo um ponto fora da curva, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a gente tem ali uma condição de sustentar tanto a nossa população, quanto também de podermos estar inseridos no mercado mundial, no mercado global, por conta das nossas, da quantidade de terras que a gente tem, né? Da qualidade dessas terras também. Então, 30% das nossas terras hoje estão nas mãos da agricultura familiar, enquanto os outros 70% das terras produtivas, cultiváveis, é óbvio, né? A gente não vai estar falando aí de outros locais, indústria, enfim. Mas as terras produtivas, 70% está na mão do agronegócio, né? E, no entanto, esses 30% que está na mão da agricultura familiar consegue dar conta de pelo menos 80% da população brasileira do ponto de vista da nutrição, né, da alimentação. Então, é algo que o Brasil acaba se tornando um sucesso meio que disperso, né? Então, ele acaba estando um pouco fora dessa situação. Mas existem outros países, né? Exatamente os países mais pobres, normalmente os países mais pobres, eles acabam passando por essa situação, acabam sofrendo com esse tipo de situação e com essa questão da teoria da dependência, né? Que nada mais é do que o oposto à teoria da modernização, que seria exatamente
a explicação pelas quais algumas sociedades industriais, né, principalmente da América do Norte, Europa Ocidental, acabaram então se desenvolvendo, né, especialmente através do crescimento do capitalismo industrial ali a partir do século XVIII. Então, a teoria da dependência, ela está se referindo aos países pobres, né? E aí, para finalizar e fazer o complemento, né, e explicar ali essa questão do que a gente busca trabalhar com vocês em sala de aula, é exatamente isso, né? O processo de globalização e industrialização, o processo de ocidentalização, ele favorece alguns países, né? Aquilo que a gente disse em sala de aula, os países que são ditos dominantes acabam sendo favorecidos, enquanto os países que são dominados acabam então sofrendo por conta dessa questão da teoria da dependência, né? E aí, quando a gente estiver em sala de aula novamente, aí a gente vai fazer aquela explicação, né? Aquele retorno daquele momento onde a gente vai chegar para vocês e explicar a relação que existe entre os países dominantes e os países dominados e por que isso acaba influenciando do ponto de vista político, tecnológico, econômico e tudo aquilo que a gente falou minimamente dentro desse vídeo, tá? Então eu fiz o vídeo para explicar, vou deixar uma parte do texto para vocês também, em formato imagem, onde vocês devem fazer a leitura e aí responder algumas questões que estarão ali inseridas dentro dessa atividade como forma de preparação para a nossa atividade avaliativa que vai acontecer daqui a 2 semanas, tá? Então, respondam essas questões, estejam preparados porque a nossa atividade avaliativa, espero eu que seja presencial, né? Que nós não tenhamos mais nenhum problema nesse sentido, dessa ordem, e aí a gente vai fazer essa atividade lá em sala de aula com vocês, uma prova de múltipla escolha, óbvio, tudo aquilo que vocês já sabem que a gente faz, a gente costuma trabalhar dentro da disciplina de Sociologia, tá ok? Então, eu agradeço aqueles que estão assistindo e que vão fazer essas atividades, né? E com certeza esses que fizerem as atividades vão estar preparados então para realizar a prova lá na data daqui 2 semanas, tá ok? Então, por hoje é isso, né? Um grande abraço para vocês e nos encontramos daqui 2 semanas em sala de aula.